Oi, meu nome é Felipe e vou apresentar o trabalho intitulado Nanoemulsões, avaliação do impacto cinético da substituição dos surfactantes sintéticos por whey protein isolado. Ali na figura 1, a gente consegue ver basicamente o que vem a ser uma emulsão. A gente sabe que água e óleo naturalmente não se misturam, e isso tem um fundamento na termodinâmica de mistura, né? Diz pra gente que isso é termodinamicamente instável. Só que o que acontece? Para a gente formar então um sistema coloidal, né, disperso de dois líquidos miscíveis, igual a uma emulsão, a gente precisa de fornecer então estabilidade cinética, ou seja, deixar esse sistema estável em função do tempo. E isso é feito de diversas formas, mas a principal delas é diminuindo a tensão interfacial entre esses dois líquidos, utilizando, por exemplo, surfactantes. E aí, no caso da figura 2, a gente tem dois exemplos de dois surfactantes diferentes, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que eles são considerados biopolímeros. E a utilização desses biopolímeros, eles vem sendo cada vez mais desejáveis na indústria, né, por causa das demandas mais sustentáveis mesmo, e ecológicas, e, portanto, a utilização deles está de acordo ali com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que é algo interessante. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a estabilidade cinética de emulsões feitas só com WPI, né, estabilizadas, comparando com a utilização de WPI com o T80, né, o polisorbato 80. E lembrando que a gente utilizou um óleo específico, né, que foi o óleo de semente de abóbora. Então, na metodologia, a gente consegue ver isso na primeira parte. Né? A primeira coisa que a gente fez foi pegar essas sementes de abóbora, né, jacarezinho, e fazer a prensagem a quente, extrair o óleo. E para produzir a emulsão, a gente basicamente pegou todos os componentes, fez a primeira homogeneização em Interturrix, 10.700 rotações por minuto durante 10 minutos, depois passou para o ultrassom com 50% de amplitude durante 6 minutos e obteve a emulsão. Daí a gente passou para os testes de estabilidade, que foram os testes de estabilidade ao longo do tempo, a avaliação do índice de permeação, a estabilidade acelerada e também a estabilidade ao longo do tempo em estufa. Então, aqui nos resultados, né, a primeira coisa que a gente consegue ver são os resultados zeta size. Então, a gente basicamente observou o seguinte, que o potencial zeta foi bem parecido para as duas formulações, mas teve uma diferença no Z-average no PDI, né? Principalmente para o lado, indicando uma possível sinergia entre o polisorbato 80 e o WPI. Só que o que a gente observou nos testes de estabilidade foi diferente. Então, aqui na figura 5, por exemplo, a gente tem a estabilidade acelerada, que é ali na centrífuga durante 30 minutos, 3.000 rotações por minuto. Todas as emulsões ficaram estáveis, né? Então, depois a gente passou para aquele da estufa. E, novamente, no caso, né, teve desestabilização de todas as emulsões, com creaming e coalescência, mas foi bem parecido. Mas na figura 6, que a gente viu o teste de congelamento, foi quando a gente começou a ver uma diferença mais marcante. Né? Quando a gente utilizou o WPI em conjunto com o polisorbato 80, a gente observou que teve uma separação de fase explícita na fase superior. Enquanto quando foi utilizado só o WPI, a gente teve o creaming com gotículas. E o que significa? Né? Primeira coisa, quando você tem a separação de fase completa, isso significa que você não consegue mais reconstituir esse óleo na emulsão. Mas quando você tem creaming, o creaming é considerado uma instabilidade física reversível, né, no campo das emulsões. Então você consegue, por exemplo, através de agitação, fazer a dispersão novamente dessas gotículas. Né? Então, o WPI, nesse caso, o teste de congelamento apenas utilizado de forma isolada, se mostrou mais instável. E no teste de estabilidade em função do tempo, né, foi quando a gente mediu o índice de cremeação também, lembrando que esse teste de estabilidade é durante 35 dias na geladeira, ele mostrou o seguinte, né, a primeira coisa, a gente usou só um disclaimer, né, a gente usou 2% de óleo de semente de abóbora, ele tem 4%, mas é só para fins de exploração mesmo, vou falar um pouquinho disso, mas enfim. E que a gente observou depois de 35 dias, né? Que quando a gente utilizou o WPI com o T80, a gente teve um índice de cremeação de 0,45%, enquanto só com o WPI 0,30%. Ou seja, utilizar o WPI foi melhor do que a utilização dos dois juntos. E lembrando, quando a gente utilizou só o T80, né, o polisorbato 80, a gente não fez outros testes dele, porque ele ficou instável nessa primeira etapa. Ela teve coalescência, enquanto os outros dois, né, a utilização do WPI com polisorbato ou só o WPI não tiveram essa estabilidade. E também, ali, né, de curiosidade, quando a gente usou 4% de óleo de semente de abóbora, no 35º dia, só a emulsão feita com WPI que ficou estável, enquanto as outras ficaram instáveis. E no primeiro dia foi a única também que não teve nenhum tipo de separação de fase, nem coalescência, nem nada. Então a gente pode concluir, né, que com exceção do potencial zeta, o Z-average e o PDI, todos os testes apontaram para uma maior estabilidade com WPI isolado
o que pode ser justificado por causa da formação de um fio interfacial mais coeso e mais forte.